Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por cada vida, Senhor, que está assistindo essa aula. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos abençoar, venha nos capacitar, nos dar sabedoria, Deus, da tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja conosco, que seja o nosso professor, meu Pai. Nós precisamos de ti, meu Pai, precisamos do poder do teu Espírito Santo, precisamos da tua unção. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos dar crescimento espiritual, Deus, maturidade espiritual. Repreende todo o mal das nossas vidas, Senhor, todo ataque do inimigo, Deus, toda cilada, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus, meu Pai. Unge as nossas mentes, Senhor, guarda as nossas vidas, Deus, guarda a nossa família para a honra e glória do teu nome, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 4, do versículo 24 ao 31, que diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Então, a gente vai estudar nessa lição de hoje a respeito da importância da igreja ser cheia do Espírito Santo. Nós já vimos em lições anteriores que a igreja, ela nasceu no dia de Pentecostes. Então, no dia que as pessoas, que os apóstolos, os discípulos estavam ali reunidos e o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, ali foi o início da igreja. E a igreja, ela só persiste por causa do Espírito Santo de Deus. E aí, na lição de hoje, a gente vai ver como que uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta, né? Como uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante, ela é capacitada para dar testemunho da fé, né? Mesmo em meio à perseguição, em meio a tribulações, em meio a provações, ela suporta as provações porque ela é cheia do Espírito Santo. Nós sabemos que desde o dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas, com ousadia, com intrepidez, muitas vidas sendo salvas, muitas pessoas recebendo a Cristo, e eles começaram a ser perseguidos por causa disso, por causa que eles realizavam curas. Então, nada disso parou os discípulos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, essa perseverança é uma marca da igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Outra marca é a capacidade de orar com poder, né? De impactar o mundo ao seu redor, de proclamar a mensagem do Evangelho com ousadia, das pessoas verem, né, os sinais, os milagres e as maravilhas que só são possíveis por causa do Espírito Santo. E aí, o primeiro tópico da lição diz assim: uma igreja perseverante suporta o sofrimento. Então, após a pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João, eles foram levados presos e eles foram ameaçados por pregarem o nome de Jesus, por pregarem a mensagem do Evangelho. E aí foi dito a eles para que eles não falassem mais, que eles não ensinassem no nome de Jesus. A ordem era bastante clara. Mas os apóstolos, eles estavam dispostos a pagarem com a própria liberdade e até mesmo com a própria vida
o preço para poderem pregar a mensagem do Evangelho. Então, eles estavam dispostos a suportar tudo por amor a Jesus. Eles agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, João e todos os outros apóstolos, eles foram cheios pelo Espírito Santo de Deus ali no dia de Pentecostes, mas eles continuavam sendo cheios, porque eles continuavam buscando, eles continuavam consagrando a vida deles ao Senhor, eles continuavam obedecendo a Deus. Então, eles foram cheios e eles continuavam sendo cheios. Tanto é que Pedro, né, conforme diz, né, a história, a tradição, ele foi morto por causa da mensagem do evangelho crucificado de cabeça para baixo. Então ele não se calou, ele continuou anunciando, ele continuou pregando, e a gente tem assim muitos exemplos na Bíblia, inclusive o primeiro que foi morto por causa da pregação da mensagem do evangelho, que foi Estevão. Então eles estavam tão cheios do Espírito Santo, isso dava a eles ousadia, nada fazia com que eles se calassem. E o próximo subitem diz assim: não negocia os seus valores. Então, quando a classe sacerdotal intimidou os apóstolos, porque naquela época eles foram perseguidos pelos sacerdotes da igreja judaica, né? Eles deram uma ordem expressa para que eles não ensinassem, para que eles não falassem do nome de Jesus. E a resposta dos apóstolos foi Atos 4, versículo 19. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então eles perguntam assim: você acha que a gente vai ouvir vocês ou Deus? É óbvio que eles escolheram obedecer o Senhor e continuaram anunciando a mensagem do Evangelho. Então eles afirmaram que eles não iam negociar a fé deles em hipótese alguma. Eles não abriram mão dos seus valores, da ordem que eles haviam recebido do próprio de Jesus. Então, os valores de fé deles eram inegociáveis. E os valores da igreja, eles devem ser inegociáveis, né? Nós não podemos abrir mão da mensagem verdadeira do Evangelho para pregar palavras que agradem pessoas, mas que são contrárias àquilo que está escrito na Bíblia. Então, a gente tem que anunciar com ousadia o que está escrito na mensagem do Evangelho. E uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é a aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras, que afrontam a palavra de Deus. Outra característica é que uma igreja perseverante está convicta da sua fé. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela está convicta de sua fé. Ela não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos, eles não apenas ouviram sobre Deus, mas eles testemunharam sobre Deus, né? Eles viram as coisas que o Senhor fez. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque eles ouviam e viam os sinais que Filipe realizava. Então, a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela não apenas proclama a palavra de Deus, mas ela manifesta a obra de Deus, né? Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Amém? O próximo tópico diz assim: uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Então, a gente observa na oração do capítulo 4, do versículo 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes, eles oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Então, eles queriam que o nome do Senhor fosse glorificado. Eles oraram com um propósito e por isso eles foram bastante específicos na sua oração. Não foi uma oração vaga, né? Eles sabiam o que eles queriam. Eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar sobre Jesus. E o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, eles oram, né, uma oração específica, uma oração que tem concordância de todos os irmãos. E, inclusive, o próximo subitem diz assim: orando em unidade. Atos 4, 24.
E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. O dicionário de concordância Strong, ele explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Então isso mostra que havia uma unidade e concordância na oração daquelas pessoas que estavam reunidas, da Igreja de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida. Por mais que as pessoas sejam diferentes, né? E a igreja cheia do Espírito Santo sabe respeitar essas diferenças, né? Porque não são todas iguais, mas existe unidade na oração. Porque a gente sabe que numa igreja tem aqueles crentes que são mais experientes, tem aqueles que são novos convertidos, tem aqueles que já são maduros na fé, tem aqueles que estão começando agora. Então, assim, existem pessoas diferentes, né, em níveis de maturidade espiritual diferente, mas nada disso impede que a igreja se una em oração, como foi que aconteceu ali naquele dia, né? Eles oraram unidos, unânimes, na mesma oração, no mesmo propósito, buscando a Deus com o mesmo objetivo, com a mesma intenção. Então nós como igreja, como corpo de Cristo, né? Uma igreja que ora, uma igreja que tem poder, ela é unânime, né? Ela tem um objetivo comum, elas oram em comunhão, né? Todos com o mesmo propósito, né? Com a mesma intenção. Amém? E o próximo tópico diz assim: orando fundamentado na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram Salmos, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Então, é muito importante a gente aprender a orar a palavra de Deus, fazermos orações fundamentadas na palavra de Deus e crendo nas afirmações que nós estamos fazendo, que elas são verdadeiras, porque a palavra de Deus é a verdade. Então a gente tem que orar com fé, né? Crendo, confiando. Uma oração feita fora da palavra de Deus, ela não vai ter garantia de ser respondida, né? Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Então, não existe dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Então, por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Quando a gente lê os evangelhos, até mesmo as cartas no Novo Testamento, a gente vai ver que os discípulos, os apóstolos, eles conheciam bem a palavra, porque eles frequentemente citavam, né, trechos do Antigo Testamento, porque era a palavra deles, era a Bíblia deles. Então eles conheciam, eles citavam, eles oravam com base, né, no que eles tinham aprendido da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus e a gente acreditar, tendo convicção de que está escrito é a verdade e o que está escrito é que vai acontecer nas nossas vidas. E a gente tem que tomar posse do que está escrito na palavra de Deus. Amém? E aí o próximo tópico diz assim: uma igreja ousada no seu testemunho, ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Então, os crentes, eles oraram conscientes dos obstáculos que eles estavam enfrentando. Eles sabiam da perseguição, da oposição que eles tinham, tanto que eles falam: olha para suas ameaças. E já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante, é uma característica da igreja cheia do Espírito Santo, é a perseverança, é uma característica da pessoa cheia do Espírito Santo também, ela é perseverante, então ela suporta a oposição, o sofrimento, as tribulações, as ameaças, tudo isso por causa de Deus, por causa do Evangelho. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, a Bíblia ela não nos esconde isso. Ela afirma, né, que nós teremos perseguições, tribulações, mas nós não podemos desistir. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, né? Nós temos um Deus que é todo poderoso, que já nos garantiu a vitória. Então, é isso que nos mantém confiantes,
né? Isso que não nos deixa desanimar, não nos deixa desistir. Os apóstolos, por mais perseguidos que eles fossem, eles não se calavam, eles continuavam anunciando, mesmo quando eles eram presos, na prisão eles pregavam, na prisão eles falavam de Jesus e vidas eram salvas, vidas eram libertas, famílias eram alcançadas e transformadas através da pregação dos apóstolos dentro das prisões. Então, em momento algum eles se calaram, mas porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu já falei isso até em outras lições, porque antes deles serem batizados com o Espírito Santo, deles serem cheios do Espírito Santo, eles estavam com medo, eles estavam escondidos, eles tinham fugido, mas depois que eles são cheios do Espírito Santo, eles saem de dentro de casa, eles vão para a rua, eles vão para as multidões anunciar a mensagem do Evangelho, porque o Espírito Santo capacitou, deu ousadia e deu coragem. E nós que temos o Espírito Santo de Deus também, nós temos a mesma coragem, a mesma ousadia e a mesma capacidade. E o próximo subitem diz assim: ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo, no versículo 31 do capítulo 4. Então, no ensino de Lucas, o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. Então, não se trata apenas do uso de uma frase de efeito, era algo que realmente acontecia. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo de Deus quem dá o crescimento para a igreja, que opera milagres extraordinários, não apenas por meio dos apóstolos, mas também por meio dos demais cristãos. E é a ação do Espírito Santo de Deus que continua fazendo a obra até hoje, né? Fazendo com que as igrejas cresçam, com que vidas sejam transformadas, com que pessoas aceitem a Cristo, na realização de sinais, milagres e maravilhas. Então, nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus para que dons tragam edificação à igreja. E o próximo subitem diz assim: ousadia na exposição da palavra. As escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa. À medida que as pessoas iam sendo cheias do Espírito Santo de Deus, elas também se tornavam pregadoras, elas começavam a anunciar a mensagem do Evangelho. E é interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Eles faziam isso com ousadia. Ela aparece, por exemplo, em Atos, capítulo 4, 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando eles foram interrogados pelos anciões e pelos escribas, porque eles não tinham medo, eles falavam, eles respondiam com ousadia. Então, o cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder, com autoridade e com ousadia, porque o Espírito Santo capacita, né? O Espírito Santo, ele dá condição para que a gente haja dessa maneira, para que a gente pregue a mensagem, a palavra de Deus dessa forma, da mesma maneira que os discípulos, os apóstolos faziam, e as pessoas que recebiam também faziam da mesma maneira, porque eram cheias do Espírito Santo de Deus. E a conclusão diz assim: nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a primeira igreja, né, como a gente já estudou, a gente está estudando esse trimestre, né, novamente, ela foi bastante perseguida. E ela teve muita tribulação, muita provação, mas eles não pararam, nada parava a pregação da mensagem do Evangelho. Eles não eram perfeitos,
O próprio livro de Atos e as cartas, elas falam, né, de contendas que às vezes existiam ali entre os irmãos, problemas, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo ia dando sabedoria para eles, ia dando capacidade para que eles resolvessem esses problemas e para que eles continuassem crescendo, para que eles continuassem pregando a palavra de Deus, para que vidas continuassem sendo salvas, sendo libertas, sendo transformadas. E é o mesmo Espírito Santo, é a igreja de Deus da mesma maneira. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo. A igreja, ela depende do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é uma igreja vazia, né, que não tem nada. Então nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor, pedir para Ele nos encher e para Ele nos capacitar. Amém? Essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.